a notícia avançada há instantes, em exclusivo aqui no programa Mercado. O João Félix vai ser apresentado amanhã como reforço do Atlético de Madrid. Sai pelos 120 milhões da cláusula de rescisão. Os colchoneros terão apresentado esse valor ao Benfica, que assim ficou naturalmente afastado das negociações. Depois, nas negociações quanto ao contrato do jovem, o Atlético comprometeu-se a pagar 6 milhões líquidos por ano ao jovem, que é apontado como o novo Antoine Griezmann. Tem sido também muito elogiado em Espanha e espera-se amanhã na apresentação também muitos adeptos para ver a jovem promessa, que por este valor bem se pode dizer que será já alguma certeza, que é João Félix, sai do Benfica por 120 milhões, o valor pedido desde o início por Luís Filipe Vieira, que chegou a negar algumas propostas que tinham chegado precisamente do Atlético de 70 milhões mais 20 por objetivos. Nas últimas horas, o clube espanhol cedeu e vai mesmo pagar os 120 milhões de euros. E aqui falámos do Benfica sem João Félix, José Manuel Freitas, e de Seferovic sem Félix também. Tendo em conta aquilo que aconteceu ao Benfica na época passada, com a contratação de 2 avançados que acabaram por não se ingrar no clube, deve preocupar ou não os benfiquistas esta saída de João Félix, tendo em conta também o que rendeu Seferovic com o jovem ao lado? Bom, o Benfica deixa claro que o seu scouting está a trabalhar no sentido de encontrar alguém com um perfil, eu não posso dizer semelhante, porque o João Félix, há que reconhecê-lo, é um jogador com um talento extraordinário e há poucos neste momento no mundo. Por muito que isso custa a algumas pessoas ouvir, é verdade, não vale a pena estarmos aqui a inventar. Dizer que João Félix não é um talento, um jovem genial, é estar a negar uma evidência. E, portanto, eu aguento bem as críticas que me possam fazer. Agora, o Benfica tem que procurar no mercado alguém que tenha algumas capacidades e condições para poder ser um bom parceiro de Seferovic. E este jovem Raul de Tomás, que tem 24 anos, e portanto eu queria, se me permite dizer, que eu sou muito crítico em relação a algumas contratações de jovens futebolistas que não adiantam nada de especial quando comparados com outros jogadores portugueses, da mesma idade, do mesmo escalão, do mesmo patamar, mas reconheço que um dos problemas mais complicados para o futebol português diz respeito ao ataque, a pontas de lança, ao segundo avançado, o que tu quiseres, ao atacante mais móvel ou mais fixo. E até nesse particular, o Benfica, que tem produzido, entre comas, no Seixal, há alguns jovens médios de uma qualidade acima da média, Bernardo Silva, tem Jetson, tem Florentino, João Félix, jogadores de grande qualidade, não tem tido até hoje essa capacidade de conseguir encontrar algum jovem futebolista. José Gomes foi aquele que esteve mais próximo e ainda tem uma possibilidade de poder evoluir a ponto de poder fixar-se na principal equipa do Benfica. Obriga aí que o clube irá à procura no estrangeiro. Raul de Tomás parece-me uma boa alternativa, parece-me uma boa opção. 20 milhões de euros, tendo em conta que o jogador é do Real Madrid, devo confessar, sem que daqui se infira mais nada do que isto, que é uma quantia elevada, mas razoável, porque é um futebolista que vem do Real Madrid, pode ser ele a resolver o problema, resolvê-lo, na minha opinião, mais depressa a situação, até porque o Benfica tem problemas para resolver e não me parece, com todo o respeito, que seja Schettini ou Cádiz a serem os parceiros de Seferovic na próxima época. José Manuel Freitas, estamos a falar de 120 milhões, estamos a falar da transferência, até custa dizer, é de facto a transferência mais cara do futebol nacional. O Luís Filipe Vieira, desde o início, que insiste nesse valor, e na altura muitos diziam que seria impossível, ninguém chegaria a esse valor por um jogador que, vale a pena referir, esteve 5, 6 meses na Primeira Liga. Para estes, Luís Filipe Vieira acaba por ter aqui uma grande vitória, até em termos daquilo que é a imagem do Benfica e a marca Benfica. Sim, ganha por um lado, perde por outro. Este perde tem a ver com o facto, o grande sonho de Luís Filipe Vieira é ter uma equipa competitiva na Liga dos Campeões, com a esmagadora maioria dos futebolistas made in Seixal. E obviamente que pensava nisso para os próximos anos e acreditava que João Félix pudesse ser um desses futebolistas. Isso não é possível. Sejamos pragmáticos.
Eu percebo o que é que o presidente do Benfica quer, percebo o que é que o presidente do Futebol Clube do Porto quer, do Sporting, do Braga e por aí, mas há uma coisa que nós temos que perceber, é que o futebol português é um futebol formador. E porque não há capacidade financeira, quando vêm estas ofertas é impossível resistir a elas. Por um lado, o Benfica, o Luís Filipe Vieira, vê uma parte do seu sonho ser amputado, mas por outro lado, como tu disseste, então ao encontro da tua questão, a marca Benfica fica mais do que valorizada, porque o presidente do Benfica disse desde sempre. Eu desde sempre ouvi o presidente do Benfica dizer, fosse em que circunstância for, os jogadores só saem pela cláusula de rescisão. Foi firme nesta questão de João Félix. Eu parto do princípio que o negócio está mais do que encaminhado e alinhavado, e chegando aqui o chequezinho miraculoso dos 120 milhões de euros, só vem confirmar de que o Benfica tem uma forma muito especial e firme de negociar e deixa claro aos clubes mais poderosos da Europa e do mundo que para se contratar no Estádio da Luz, o Benfica, por norma, só negocia pela cláusula de rescisão e, portanto, isto é um alerta para o Florentino, que eu acho que é um jogador que está na calha para mais tarde ou mais cedo ser do Benfica, para Rúben Dias, para Ferro e para alguns outros jovens jogadores que mais tarde ou mais cedo vão chegar à equipa principal, porque com o Bruno Lage há essa garantia de que há mais 2, 3, 4 jovens que no futuro estarão a jogar na equipa principal do Benfica. E vamos então recordar os dados que marcam esta notícia que está a passar no topo do seu ecrã, no Alerta CM. João Félix vai ser apresentado amanhã como reforço do Atlético de Madrid. No Flamengo, o técnico português surpreendeu os brasileiros pela forma como falou com os jogadores. Chegou, viu e tornou-se o centro das atenções. Jorge Jesus já é uma estrela no Brasil. Primeiro tem que pensar o jogo, saber o jogo. Depois tem que saber decidir em quem é que passa. E depois é que vem a execução, cara. A execução não vem primeiro disto. Não existe no futebol. Eu penso que está bem, tem que saber decidir, tem que saber pensar. No dia 1, como técnico do Flamengo, repetiu a palavra ganhar. Aqui dentro é o Flamengo, não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo e, portanto, temos todos a olhar num objetivo e num compromisso de equipa. Porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. É ganhar, ganhar, ganhar. A exigência de Jorge Jesus é sempre alta. Essa passada continua, caralho! Resta saber como vai ser a estreia, a 10 de julho, frente ao Atlético Paranaense, em jogo da Taça do Brasil. José Manuel Freitas, Jorge Jesus a ser Jorge Jesus. Três coisas em relação ao Jorge Jesus. Está igual a si próprio. Para melhor. Chegou ao Brasil e olhou para o Brasil como se estivesse em Portugal. Fez bem. É fundamental que ele deixe a sua marca. Segunda questão, o Everton Ribeiro é uma das grandes figuras do Flamengo e já disse à imprensa brasileira depois do treino que estava encantado. O Mister falou direto, nós percebemos tudo, é assim que ele vale. E depois as redes sociais. O Flamengo tem... quem pôs o Abel Braga na rua foram os adeptos. O Flamengo ganhava, mas eles queriam ópera. E, portanto, se o Jorge Jesus conseguir dar um bocadinho, já não digo ópera, mas de samba a esta equipa, vou-lhe fazer uma estátua ao lado do Corcovado. Nuno, uma estátua é aquilo que sempre vê. Eu estou sem palavras depois desta descrição. Esse é o Manuel Freitas, que isto é que é ópera, não é? Aquilo que ele acabou de fazer é a autêntica ópera com a sinfonia toda, isto é maravilhoso. Não, mas é, Jorge Jesus está. Eu só acho ali um bocado complicado, quer dizer, os jogadores brasileiros de repente mudaram de paradigma
E o Jorge Jesus diz que há 3 regras para antes de chutar a bola, não é? Que é primeiro pensar o jogo, saber a quem é que passa, e só depois é que há a execução. Eu sou jogador, ficava logo bem. Isto é assim, isto é assim. Parece que não havia nada disto. Tem que parar a bola, pensar. Deixa-me só juntar aqui uma Como é que eu coisa. faço isto em tantos Não, segundos? deixa-me só juntar aqui uma coisa. O problema do futebol brasileiro, na minha opinião, basta olhar para a seleção, é que lhe falta organização. Porquê é que o Palmeiras domina o campeonato no Brasil? Porque tem um treinador brasileiro que andou aqui 10 ou 12 anos na Europa, que é Luís Filipe Scolari, por isso é a melhor equipa. Eles tecnicamente são fantásticos. Agora, precisam é da organização. Tecnicamente são fantásticos. O problema do Flamengo é se os jogadores não ficam... Daqui a 15 dias perderam a paciência para ouvir a sistematização do Jorge Jesus. E eu acho que há ali um problema adicional. É que eles vão ter que correr o dobro. E eles não sei se estão com muita disposição. Doutor, se não estiverem, doutor, se não estiverem, a questão é que neste momento, contrariamente ao que alguma imprensa brasileira que eu tenho acompanhado com alguma atenção, porque eu gosto muito do Brasil, gosto muito dos brasileiros, mas quando as coisas são ao contrário, não é bem como nós os recebemos aqui. Eu tenho visto e tenho ouvido algumas coisas do Jorge Jesus que são relativamente a Jorge Jesus, que são perfeitos atentados. Neste momento, o Jorge Jesus tem um capital que tem que manter. Entrou com o pé direito. Não, o capital tem que manter. É que a denominada torcida, Jesus, e depois estou a fazer aqui já uns trocadilhos. Como é que nós temos um treinador que é o Jesus? É a retribuição do Autoglória. É a retribuição do Autoglória. Portanto, tem tudo para correr bem, não é? Tem tudo para correr bem. E aquelas imagens de Jorge Jesus a correr ao lado dos jogadores também já aqui a deixar...